Vamos falar do Corinthians, as informações do Timão aqui no canal do Cereto. O Corinthians que está em busca de reforços nesta janela de transferências. O Corinthians que, aliás, hoje, ele apresentou um reforço, né? Deu uma entrevista coletiva ao André Ramalho. O André Ramalho que vai vestir a camisa número 5 do Corinthians. É zagueiro, mas vai vestir a camisa número 5. Jogador que estava no PSV da Holanda. Foi apresentado aí pelo Fabinho Soldado, pelo presidente Augusto Melo, etc. O André Ramalho jogou em clubes, fez toda a carreira no futebol internacional. Aqui no Brasil, ele apenas jogou nos clubes nas categorias de base. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, mas só nas categorias de base, no Red Bull Brasil, também nas categorias de base. Fora do país, ele jogou no Red Bull Salzburg, no USK Anif e no Liefering, todos os clubes da Áustria, né? Todos os clubes citados da Áustria. No Bayer Leverkusen e no Mainz 05 da Alemanha, e jogou também no PSV da Holanda, onde disputou 46 partidas, sendo 40 como titular. Fez 3 gols e deu uma assistência, sagrando-se campeão holandês. As últimas 3 temporadas do André Ramalho foi no PSV da Holanda. E ele disse que já está liberado, já está pronto para jogar pelo Corinthians se o técnico Ramon Dias assim desejar. O André Ramalho que foi apresentado nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava como jogador do Corinthians, zagueiro de 32 anos, assinou contrato até o fim de 2026 e está liberado para fazer a sua estreia pelo clube. O primeiro jogo dele pelo Corinthians vai ser, portanto, o primeiro dele como jogador profissional no futebol brasileiro, porque ele passou pelas bases de São Paulo, Palmeiras e RB Brasil, mas construiu toda a sua carreira no exterior, como eu disse. É um jogador técnico, é um jogador que foi elogiado demais pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias já fez muitos elogios ao André Ramalho e disse que agora depende da questão física, do condicionamento físico para jogar. Não sei se vai jogar já no domingo contra o Bahia, mas ele disse que já pode jogar domingo contra o Bahia. Né? Agora, é a cara do Mosqueteiro, dá uma olhada. O André Ramalho à direita e o Mosqueteiro à esquerda, o mascote do Corinthians. O André Ramalho é a cara do Mosqueteiro. É ou não é? O Corinthians está bem de mascote. Está bem de mascote. O Corinthians contratou o próprio mascote para jogar na zaga. É a cara do Mosqueteiro, o André Ramalho. Muito bem. É claro que é uma brincadeira, mas todo mundo vai fazer essa brincadeira com o André Ramalho por ele ser parecido com o Mosqueteiro, com o mascote do Corinthians. O Corinthians está atrás de atacantes e mais 2 nomes estão sendo mencionados nos bastidores do clube. 2 nomes estão sendo especulados no bastidor do clube. O argentino Luciano Vietto é o nome que interessa e que foi indicado pelo técnico Ramon Dias, e também o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é equatoriano, que joga no Al Saad do Catar. Exatamente este, o Gonzalo Plata, que é equatoriano, joga no Al Saad do Catar. Falando primeiro do Luciano Vietto, Luciano Vietto está sem clube no momento. Passou suas últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. Jogou no Al Hilal, no Al Shabab, no Al Qadashiah, né? Jogou as últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. E é de lá que ele conhece o técnico Ramon Dias. O Ramon Dias foi técnico do Al Hilal. É muito bom jogador. Jogador que é segundo atacante, tem 30 anos, é segundo atacante, jogador argentino, muito bom jogador. Agora, acontece o seguinte, o Corinthians já entrou em contato com o Vietto. A informação é que o jogador gostaria de receber algo em torno de 2 milhões de reais no Corinthians. E aí fica difícil realmente uma contratação, porque é um jogador muito caro. Algo em torno de 2 milhões de reais seria a contratação do Vietto. É bom lembrar que o Corinthians paga 2 milhões de reais para o Igor Coronado. Né? Seria mais ou menos os mesmos moldes de contrato para o Luciano Vietto, atacante que o Corinthians pretende contratar, ou pelo menos atacante que foi indicado pelo técnico Ramon Dias. Outro jogador indicado, o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é atacante que disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador. Tem 23 anos. Gonzalo Plata pertence ao Al Saad do Catar.
E aí fica mais difícil ainda, porque o Al Saad do Catar, ele é ponta direita, tá certo? Ponta direita, canhoto. Joga com o pé esquerdo, mas joga na ponta direita. Fica mais difícil ainda, porque o Al Saad contratou ele do Valladolid por 12 milhões de euros. Foi a quantia que o Al Saad contratou o Gustavo Plata do Valladolid. E não vai querer se desfazer do jogador assim tão facilmente. Quem sabe uma contratação por empréstimo. O Corinthians dificilmente vai conseguir contratar o jogador em definitivo. Quem sabe uma contratação por empréstimo. É diferente do Luciano Vietto, que está livre no mercado, e o Corinthians teria que pagar apenas os salários do jogador. No caso do Gonzalo Plata, no caso do Gonzalo Plata fica ainda mais difícil, porque o Gonzalo Plata ele pertence ao Al Saad do Catar e tem contrato até 2026 com o Al Saad do Catar. Realmente ficaria muito difícil aí uma contratação, mas são nomes que já estão sendo ventilados, nomes que estão sendo indicados pelo técnico Ramon Dias para a equipe do Corinthians. O Ramon Dias que também indicou o Cuejar, né? O Cuejar que pertence ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, né? O Cuejar é outro nome que foi indicado pelo Ramon Dias. Ramon Dias espera por esta contratação. Também é outro nome muito difícil de ser contratado. Ganha muito dinheiro lá no Al-Shabaab, algo em torno de 1.200.000 reais. Ele ganha lá na Arábia Saudita. E também é uma contratação muito difícil de ser feita, né? E o Corinthians que está perto de contratar o Charles do Midland da Dinamarca. Esse é uma contratação que o Corinthians está perto de fazer. Provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias. É só uma questão burocrática para que o Corinthians anuncie o jogador, o Charles do Midland, jogador que já estava sendo contratado antes mesmo do Ramon Dias. Esta contratação não teve nada a ver com o Ramon Dias, tá certo? Então é isso. E o Corinthians que já sabe qual será o seu próximo adversário na Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje, definido os confrontos das oitavas de final, e o Corinthians vai jogar contra o Grêmio. E aí é o seguinte, né? Jogo na ida contra o Grêmio em São Paulo, na Neoquímica Arena, e jogo na volta lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O Corinthians joga a segunda partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Pega o Grêmio, que é um adversário copeiro, né? O Corinthians deu azar neste sorteio. Pegou um adversário já muito forte, já de cara nas oitavas de final. Corinthians e Grêmio e Corinthians vão se enfrentar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio, que aliás já fizeram a final da Copa do Brasil em 1995. Os dois times fizeram a final da Copa do Brasil, o Corinthians ganhando a Copa do Brasil. Gols do Viola e do Marcelinho Carioca, né? O Corinthians venceu o jogo lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ganhou no Estádio Olímpico. Fiel torcida, uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção nessa informação que acabou de sair. O Corinthians mostra interesse em atacante Gonzalo Plata, ponta equatoriano que disputou a última Copa do Mundo. A diretoria do Corinthians avalia positivamente o ponta direita Plata e estuda meios para contratar o jogador que está jogando atualmente pelo Al Saad. É isso mesmo. O atleta disputou a última Copa do Mundo com a seleção do Equador na temporada 2022. É um jogador muito bom de bola, é um atleta muito interessante e que o Ramon Dias teria indicado esse atleta para a diretoria corintiana, tendo em vista que ele tem a cara do Corinthians, é um jogador aguerrido, é um jogador habilidoso, tem um contra um muito forte, serve muito bem seus companheiros e assim, a diretoria do Corinthians pode avaliar muito bem essa contratação. Desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a chegada desse equatoriano ao Corinthians? Deixa nos comentários aqui, é muito importante. Todos os comentários eu respondo. Então, galera, vamos estar debatendo sobre esse grande assunto. O outro também é o Luciano Vietto, que já está na mira do Corinthians, já tem um bom tempo. Só que com a chegada do técnico Ramon Dias, essa preferência virou prioridade, até porque o treinador argentino já trabalhou com o Vietto na época do Al Hilal, muito bom jogador, é um atleta assim, pode fazer um falso 9, ele é muito inteligente, ele joga do meio, né, joga no meio, serve muito bem os companheiros, tem características parecidas com a do Igor Coronado, só que ele pode jogar um pouco mais avançado como falso 9, como falso centroavante. Então, a diretoria do Corinthians está analisando essas duas contratações,
tanto a do Luciano Vieto, tanto a do Gonzalo Plata. Quero saber de vocês, fiel torcida, o que vocês acham sobre a chegada de ambos? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Mudar aqui também, quero falar também sobre as oitavas de final do sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians enfrentará o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É um time copeiro. O Corinthians pega um adversário super difícil. Primeiro jogo será aqui na Arena, na Neoquímica Arena, e o segundo será no Rio Grande do Sul. Mas vamos torcer para que o Ramon Dias possa levar a campo a melhor equipe e que o Corinthians também consiga desenvolver o seu melhor futebol, que é o que a Fiel está querendo. O Augusto Melo está trabalhando de dia e de noite para reforçar esse time o máximo. Então vamos com o presidente, vamos acreditar que o presidente agora possa, tudo que ele falou no começo do ano, possa virar realidade agora. Então é isso, fiel. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.